A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 9 de maio o julgamento da ação penal na qual a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e o hacker Walter Delgatti são réus pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que aconteceu, aliás, em 2023. E agora vai ser de fato o julgamento. A gente vai atender um pouco desse absurdo de tudo que rolou, te lembrar também qual foi esse crime, agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Carla Zambelli, né, que está respondendo esse e outros casos aí na justiça, e também agora o hacker da Carla Zambelli, Walter Delgatti, aliás. Pedro Zambarda está aqui comigo, olha ele aí na tela para você seguir o Pedro e saber tudo que está acontecendo na vida do Pedro, que ele trabalha que nem maluco. Tá ali, ó, @drops de jogos, e você também pode acompanhar o meu trabalho aqui no @lu.junior. Vamos lá, Pedro, mais um caso da Carla Zambelli. E quais são os prognósticos aí, se você puder trazer toda essa informação completa, por favor. Cara, eu não tento arriscar o que vai acontecer com a Carla Zambelli, não, mas a revista Fórum já manchetou aqui: Supremo Tribunal Federal marca julgamento de Carla Zambelli, que deve ser presa. Já mandou na lata. Já mandou na lata, assim, tá do título aqui que tá projetando já na tela para vocês, junto com no processo do Walter Delgatti Neto. Tem possibilidade sim, Lúcio, e uma coisa que chama atenção também é que, assim, a blindagem da Carla também tá caindo, né, porque ela também tá ficando de saco cheio, né, o Bolsonaro vai lá no Inteligência Limitada e diz: eu perdi a eleição por causa daquela mulher que saiu andando armada, né, aí, cara... 10/10 pra imitação. Obrigado, eu sou ridículo imitando o Bolsonaro mesmo, né, e aí, assim, cara, botaram ela na fogueira, né, e a gente tem aqui lá na Fórum, essa nota aqui: a primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 9 de maio o julgamento da ação penal na qual a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti são réus pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em 2023. O julgamento será realizado no plenário virtual do colegiado entre os dias 9 e 16 de maio. Durante a análise do caso, os ministros vão decidir se a deputada e o hacker serão condenados ou absolvidos. Mandado falso para prender Moraes. Conforme a denúncia da PGR, Zambelli foi autor intelectual da invasão para emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O hacker é réu, confesso. O Delgatti, que é o mesmo cara que invadiu o Telegram do Moro e revelou aquelas conversas que foram enviadas depois para o Intercept, virou a reportagem da Vaza Jato, foi trabalhar com a Zambelli para tentar fazer campanha pelo Bolsonaro e foi instruído por ela, ele diz isso depois que ele foi preso, foi instruído por ela para atacar as urnas eleitorais. E aí você tem um cara confessando que ela foi a mentora intelectual. O caso dela, ela tá muito enrascada por isso. Durante a tramitação do processo, Zambelli negou as acusações de ter atuado como mandante da invasão e de ter solicitado o hackeamento a Walter Delgatti. E eles fizeram um mandado falso de prisão contra o Xandão, Lúcio. E é ridículo, né? É muito mal feito. Eu, Alexandre de Moraes, cumpra-se a minha própria prisão, né? Em 4 de janeiro de 2023, Delgatti teria entrado no sistema do CNJ, foi logo depois das eleições, gente, a mando de Carla Zambelli, para a inserção de documentos falsos no ambiente digital. Um plano da Zambelli, que é tipo o plano do Cebolinha, né, era inserir um documento falso que ordenava a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com uma assinatura falsa dele mesmo. Segundo a PGR, as evidências mostradas pela policial federal indicam que Zambelli comandou a invasão a sistemas institucionais utilizados pelo Poder Judiciário, mediante planejamento, arregimentação e comando de uma pessoa com aptidão técnica e meios necessários ao cumprimento de tal mister, com o fim de adulterar informações sem autorização expressa ou tácita de quem de direito. Constam contra Zambelli e Delgatti 10 crimes, 7 estão expostos no artigo 154A, e no parágrafo 2º do Código Penal, se referindo à invasão de dispositivo informático. Outros 13 estão no artigo 299 do Código Penal, falsidade ideológica, por terem inserido documentos ideologicamente falsos no sistema informático. A Zambelli também é alvo de outra ação penal no Supremo,
Em 25 de março deste ano, o ministro Dias Toffoli adiantou seu voto no plenário virtual e o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada bolsonarista Carla Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição armada ao jornalista negro Luan Araújo na véspera do segundo turno das eleições de 2022. A deputada, no entanto, só deve ir para a prisão após a finalização do julgamento, já que o ministro Cássio Nunes Marques, indicado de Jair Bolsonaro à corte, pediu vistas no processo. Com isso, foi aberto o prazo para que ele devolva a ação para a conclusão do julgamento. Lúcio, o Hugo Mota vetou a anistia, né? Os caras vão proteger a Zambelli agora por quê? Não tem o menor motivo. Não tem mais Todo mundo já largou a mão. Já largou a mão, entendeu? Tá todo mundo brigando. A gente tá naquela pegando a pipoquinha, olhando, briguem, desgraçados, briguem. E ela também tem falado aí, tem retrucado o Bolsonaro, tem essa nota no Brasil 247 de ontem. É mais fácil culpar os outros, diz Zambelli, sobre a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. Ela sentiu o que o Bolsonaro falou numa entrevista ao site Metrópolis, assim, ela sentiu esse tipo de coisa e nós temos aqui a fala dela de 1 minutinho para mostrar para vocês. Ela falou no portal Metrópolis. Deixa eu trazer aqui na outra aba e vamos escutar um pouquinho de Carluxa falando conosco. 1 minutinho. É sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. Eu não guardo rancor do presidente Bolsonaro, tenho orado por ele para que ele saia bem dessa cirurgia. A gente precisa muito dele, o Brasil precisa dele. Tem orado para ele se sair bem dessa cirurgia, Lúcio. Nem presidente tá? Esse pessoal fica falando presidente Bolsonaro. Presidente do quê, gente? Dele, muitas pessoas se inspiram nele. Hoje ele é o maior líder da direita. A gente precisa construir outros líderes. Para que outras pessoas possam... A gente precisa construir outros líderes. Ela votou no Pablo Marçal para a prefeitura, não sei se vocês lembram, tá, gente? Não ficar tão dependente de uma pessoa só, né? E eu acho que ele tem muito a doar ainda para esse país, mas me fez muito mal. Eu piorei da depressão, doeu muito, dói muito mais isso do que uma condenação de prisão. Dói mesmo, porque é uma injustiça, né? E eu me doei muito para essa causa toda, Bolsonaro. Mas eu tenho que entender o lado dele também. Então, estou aprendendo a perdoar, relevar. Eu acho que ele foi infeliz na fala dele e espero que um dia ele possa ver o quanto isso me machucou, né? Me machucou mais, assim, não o que ele disse, né? Mas toda essa situação me machucou muito mais do que talvez até a ele, porque eu me culpei bastante e venho sofrendo desde 2022 por isso. Então ela tá nesse ritmo de... Tá muito triste, né, Lúcio? Você tá realmente... Nossa senhora, eu tô chorando aqui. Vocês não estão vendo, mas por dentro eu tô chorando. Tá caindo aquela lágrima, assim, bem de cantinho, assim. O Lúcio tá sensibilizado com Totalmente. A nossa ruiva da política. A Veja diz aqui que a Zambelli tá criticando o rito do Supremo Tribunal Federal ao julgar a invasão ao sistema do CNJ. E aí ela vai, né, gente, indo para essa questão aí, segundo os advogados Daniel Bialski, Bruno Bohang e o André Bialski, a Daniela Woski, a modalidade virtual impede que a defesa faça sustentação oral defensiva da deputada, contrariando dispositivos do próprio Supremo. A defesa, então, pediu a retirada da pauta de julgamento virtual e a inclusão da pauta em julgamento presencial. Eles estão questionando, assim, se o julgamento vai ser virtual, se ele vai ser em plenário, se vai ser no plenário da turma. Mas, assim, Lúcio, não vai mudar a situação dela. Agora, o que eu culpo o judiciário por isso é outra coisa. Tem um vídeo de 3 minutos que a Zambelli gravou no fim de 2022 que, Lúcio, se isso aqui não foi incitação ao golpe de Estado, eu não sei o que é, e eu acho que ela devia ser processada por o que ela falou nesse vídeo, tá? Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Você chegou a assistir esse vídeo? Com certeza. Clássico. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas.
do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas, que nos últimos anos tenho defendido com toda a minha alma, com toda a minha força, às vezes indo para cima de colegas que ousam falar mal dos senhores. Mas hoje venho aqui defender Paulo Figueiredo. Defender não porque concordo ipsilitris com o que ele disse, até porque ele nomeou pessoas e, eventualmente, pessoas não devem estar nas discussões do que está acontecendo na lâmina do tempo que está acontecendo agora. Pessoas, eu, Paulo Figueiredo, um determinado general, somos muito poucos. Temos muito pouca importância diante da lâmina do tempo que vem se desvendar nos próximos anos. Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando, SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio, com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E eu peço para que os senhores olhem um pouquinho menos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história e olhem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Cara, eu acho que assim, é legal, estão investigando ela por conta de fraude envolvendo Alexandre de Moraes, estão investigando ela por envolvimento com esse hacker que confessou crimes para a polícia, estão investigando ela pela perseguição armada que ela fez com o Luan, que é jornalista negro, mas assim, tá faltando, e eu espero que a polícia esteja investigando ela, se não nesse inquérito do golpe, em outras investigações de atos golpistas, assim, a Carla Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, algumas pessoas que foram delatadas pelo CID, tudo bem, pode ser que a polícia não tenha encontrado provas, mas assim, esse vídeo pra mim, incitação ao golpe, Lúcio. Por isso que até eu repito ele, porque assim, é um absurdo isso aqui. Ela tá dizendo pra generais 4 estrelas que ela conversou pros caras ficarem dando golpe. Ela criou uma prova contra si mesmo e a justiça não foi atrás dela. Isso daí deveria já ter sido tratado já pela justiça há muito tempo. Então, 29 de novembro de 2022. Ela dá a data, né? Muito... Cara, é absurdo, é absurdo. É isso, meu cara. A gente tem aqui algum superchat sobre o assunto. Olha só, o Sil falou Zambelli presa hoje, passarinho cantando amanhã. John Dagda mandou rinha de fascistas, no caso dela com o Bolsonaro, né? E ainda sobre isso, a Patrícia Santana mandou, ela quer que ele se recupere para correr atrás dele com a arma na mão.
Pois é, lembrando que a Carla Zambelli, inclusive, é casada com um coronel da polícia, né? Muito bem, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Ó, então quero aproveitar para convidar todo mundo que está assistindo a esse corte para um vídeo especial aqui, ó, com o roteiro de Pedro Zambarda. É o nosso novo vídeo do telescópio no canal aqui do Meteoro, tá? Você termina esse vídeo, já vai assistir lá o telescópio 14, Games Extrema Direita, tudo a ver. O que a gente pode esperar nesse vídeo, meu querido Pedro? Esse vídeo, meus caros, é uma correlação ainda que existe entre a extrema-direita e os videogames. É importante que isso seja apontado, porque é uma infiltração que está relacionada, inclusive, Lúcio, com os ataques às escolas, que nós tivemos bastante com essa liberação de armas aí do Bolsonaro. Infelizmente, plataformas gamers foram usadas no planejamento desses crimes, e a gente fala desse assunto também. Tá imperdível, hein, gente? Então já assiste, deixa o like, se inscreve, tudo que tem direito, porque esse vídeo vale muito a pena, né? Esse também vale muito a pena, porque tem outros telescópios aí que já saíram, cara, tá cada vez mais legal. E o vídeo tem, o Pedro tem vídeos também do Meteoro Repórter, né, Pedro? É isso aí. Então, até a próxima. Grande abraço.